sancionatório. Desapropriações por interesse social são as de reforma agrária e para a política urbana. As únicas expropriações brasileiras em que não há pagamento em dinheiro da indenização. Curiosidade, nessas desapropriações por interesse social, sempre há uma destinação pré-definida para o bem que é objeto do procedimento expropriatório. Bem, como que se processa uma desapropriação? Tudo na desapropriação começa com a expedição de um decreto expropriatório. O decreto expropriatório é um ato de competência privativa dos chefes do Executivo, Presidente da República, governador, prefeitos. Presidente, governador e prefeitos podem baixar esse decreto expropriatório declarando um imóvel de interesse social, necessidade pública ou utilidade pública. Excepcionalmente, o Decreto-Lei 3365 admite que a desapropriação seja iniciada por obra do legislador. Nada impede que o legislador crie uma lei específica para iniciar o procedimento expropriatório. É raríssimo, eu diria muito raro mesmo, mas em tese é possível uma desapropriação ser iniciada pelo legislador. A expedição do decreto expropriatório gera diversos efeitos. Um primeiro efeito importante é que o decreto expropriatório desencadeia o chamado direito de penetração, a possibilidade do Estado ingressar no bem para fazer medições, direito de penetração. Outra consequência do decreto expropriatório é que a data do decreto expropriatório fixa a condição do bem para fins de indenização. Fixa a condição do bem para fins de indenização. De modo que eventuais benfeitorias, eventuais construções agregadas ao bem posteriormente ao decreto serão desconsideradas em regra para fins de pagamento da indenização. Por que eu disse em regra? Porque se a benfeitoria for uma benfeitoria necessária, porque é indispensável para a conservação do bem, aí, mesmo que feita após o decreto expropriatório, a benfeitoria necessária tem o valor incorporado à indenização. Se a benfeitoria for útil, o poder público tem que autorizar. Benfeitoria útil, ela não é indispensável, ela só agrega valor ao bem. A benfeitoria útil, como por exemplo a construção de uma piscina, a benfeitoria útil só incorporará o valor da indenização se houver expressa autorização para tanto do poder expropriante. E existe também uma figura existente no direito brasileiro, que é a benfeitoria voluptuária. Na benfeitoria voluptuária não há nenhum acréscimo de utilidade, não há um caráter indispensável. As benfeitorias voluptuárias nunca, em nenhuma hipótese, terão o seu valor agregado ao da indenização. Bem, declarado o bem de interesse público, necessidade pública ou utilidade pública para fins de desapropriação, é feita uma primeira oferta. Se o particular expropriado aceita, o bem ingressa no domínio público, a desapropriação é consumada. Se o particular não aceita, isso gera uma crise, o poder público fez a oferta, o particular não aceitou, essa crise será solucionada no judiciário, pela propositura de uma ação de desapropriação. A ação de desapropriação é proposta pelo poder expropriante e tem no polo passivo o antigo proprietário. Na ação de desapropriação, há intervenção obrigatória do Ministério Público como fiscal da lei. Nessa ação de desapropriação, a doutrina só admite discussão de dois temas: o valor da indenização e eventuais ilegalidades, como, por exemplo, o desvio de finalidade. E encerro com uma pergunta muito frequente no exame de ordem: o que é o chamado Instituto da Retrocessão? O que é retrocessão? Bem, a palavra retrocessão vem de retroceder, de voltar atrás. A retrocessão, portanto, seria um desfazimento da desapropriação.
A retrocessão, em termos gerais, seria uma desconstituição da desapropriação na hipótese do bem não receber o destino inicialmente previsto no decreto. Se o bem não receber o destino inicialmente previsto no decreto, diz a doutrina, o antigo dono, devolvendo o valor corrigido da indenização, poderia reaver a propriedade. Há uma divergência doutrinária muito importante sobre a natureza jurídica da retrocessão, se seria um direito real ou um direito pessoal. O professor Celso Antônio Bandeira de Mello, professora Maria Silvia Zanella de Pietro e a maioria da jurisprudência tem sustentado que a retrocessão tem natureza real. Seria o direito do antigo dono de reivindicar a coisa, de recuperar o próprio bem. O professor Eli Lopes Meirelles e os gabaritos do exame de ordem, na esteira do entendimento do professor Eli, sustentam que a retrocessão seria apenas um direito pessoal e não um direito de reivindicar a coisa, um direito que se resolveria em perdas e danos. O exame de ordem já gabaritou várias vezes o entendimento de que a retrocessão tem uma natureza pessoal e que hoje, segundo o disposto no Código Civil Brasileiro, o novo código, o Código de 2002, a retrocessão estaria reduzida a um direito de preferência. Se o Estado fosse se desfazer do bem expropriado, ele teria que oferecer em primeiro lugar para o antigo dono. E isso reforça a ideia de que a retrocessão não gera um direito à reivindicação do bem, e sim apenas a uma eventual condenação de indenização por perdas e danos. Não terminou, hein? Temos muita coisa ainda no nosso programa de hoje. Na sequência, teremos o Pergunte ao Professor, respondendo perguntas dos telespectadores de todo o Brasil. E ainda o terceiro bloco, o X da questão. Você não é louco de trocar de canal? Daqui a pouco a gente volta. Chegamos no segundo bloco do programa de hoje, Pergunte ao Professor. Nesse segundo bloco, eu vou responder a sua dúvida sobre o tema desapropriação. Lembrando que esse é o momento alto da interatividade aqui no nosso programa, porque a sua participação é fundamental. Você manda um e-mail para o endereço provafinal@lfg.com.br, provafinal@lfg.com.br. Mande a sua pergunta, a sua sugestão, e aí no próximo programa, na próxima edição, a pergunta que eu respondo aqui é a sua. Falando em internet, você pode achar também com bastante facilidade as minhas musiquinhas em qualquer site de busca que você colocar lá, músicas do professor Maza, você poderá ter acesso a essas músicas. E uma delas é sobre desapropriação, que resume tudo que há de importante sobre desapropriação e que eu comentei no bloco anterior, e é assim, ó: desapropriação é o modo de aquisição originário da propriedade, com indenização justa e prévia, e em dinheiro, mas na reforma agrária não pague em dinheiro, mas em TDAs, e se o bem não recebe o destino correto, tem retrocessão, que beleza. Vamos então para as perguntas, vai. Temos 5 hoje. Primeira pergunta do dia. Na tela, cai no Maza. Professor Maza, quais são as diferenças entre desapropriação e confisco? Diferenças entre desapropriação e confisco. Lembra, a desapropriação é só um dos instrumentos de intervenção do Estado na propriedade privada. A desapropriação tem como característica fundamental o fato de transformar o domínio, de alterar quem é o dono do bem. Na desapropriação, ao contrário do que acontece na requisição, no tombamento, na servidão, na ocupação temporária, o Estado se transforma em dono do bem. Há uma alteração no domínio, na propriedade. Isso tem caído muito em provas da OAB. Lembra, quando acontece uma requisição de um bem, por exemplo, quando
Uma escada é utilizada, uma escada de um partido